programa, a astrologia é uma ciência que tem por objeto a relação, o estudo da relação entre os fenômenos celestes e os fenômenos terrestres. Podemos dizer também que a astrologia é uma ciência, é uma linguagem a partir da qual se pode falar sobre tudo. Então, ela tanto vai servir para orientar o ser humano nas suas buscas espirituais, quanto vai permitir orientar esse ser humano nas suas questões mais cotidianas e mais práticas. Agora, o fato é que nós vivemos numa era tão secularizada, tão afastada dos valores sagrados, tão ligada aos valores profanos, que muito poucas pessoas têm essa proposta, têm essa busca. Né? Então, a maior parte das pessoas, por exemplo, que vai ao meu consultório, não está muito preocupado com o seu desenvolvimento espiritual. Está preocupado mesmo com a eficácia nos negócios, com a saúde das relações, com a própria saúde física, o que é ótimo, o que é válido, o que é super importante, isso é absolutamente lícito, legítimo, não há problema nenhum nisso. Mas nós temos também a possibilidade de conversar à luz da astrologia sobre as questões espirituais que mais inquietam os homens, sobre as questões mais transcendentes, e como é que nós podemos trazer isso também para a nossa vida cotidiana. Eu penso que as pessoas muitas vezes esperam da astrologia uma fórmula pronta, né? Uma fórmula pronta, uma adivinhação, é um tipo de astrologia que não merece confiança. Né? Uma vez você me disse aqui, a astrologia não prevê o que vai acontecer, não é adivinhação. As pessoas procuram um astrólogo para fazer o seu mapa pessoal, o que é que vai acontecer. São os famosos horóscopos, né? Isso. Esses horóscopos que a gente vê a todo dia, olha, você toma cuidado hoje, não sai que vai chover, hoje é um dia que você não deve usar tal roupa e tal, uma coisa meio que a gente fica assim preocupado. Não é o caso aqui. Nós temos em Recife muitas e honrosas exceções trabalhando com astrologia como ciência e arte. Aliás, a ciência nunca precisou tanto da arte como hoje, né? Certamente. Como as estratégias humanas para tratar problemas graves como a violência estão precisando do uso do coração. Certamente. Eu acho muito interessante quando Fito Paes, interpretado por Mercedes Sosa e Milton Nascimento, diz: quem disse que tudo está perdido, eu venho oferecer meu coração. Tanto sangue derramado nesse rio, eu sei como é que é. Eu sei que não é fácil colocar o coração. Mas eu venho oferecer meu coração. Lua dos pobres, sempre aberta, eu venho oferecer meu coração. Como um documento inalterável, eu venho oferecer meu coração. Eu falo de países, eu falo de esperanças, eu falo de transformar essa casa. Que casa é essa? Essa casa do mundo tão conturbada como está. Como vê a astrologia esse momento mundial, do qual o Brasil não está tão longe, como a nossa cidade não está tão longe, com tantos acontecimentos dolorosos? Olha, José Mário, nós estamos vivendo um momento de profunda crise. Nós, seres humanos, estamos vivendo talvez a maior crise da história da humanidade. Estamos vivendo um momento de transição, um momento de extrema violência, como você tem falado ao longo do programa, um momento de muitas guerras, um momento de um recrudescimento da violência em todos os níveis, mas ao mesmo tempo nunca se produziu tanto, e nunca se produziu tanto conhecimento, e nunca se produziu tanta arte, e nunca se fez tanto. O que é no mínimo um paradoxo. Mas sabe qual é o grande problema? É que apesar de toda a sua competência, o homem baseia suas ações num paradigma, que é o paradigma ainda da materialidade. Mas, como você mesmo acabou de dizer, há esperanças. Os últimos 200 anos, tem uma explicação astrológica para isso, né? Nos últimos 200 anos, as conjunções Júpiter-Saturno, que são conjunções de extrema importância para nós, porque vão ditar o tom, digamos assim, com que a cultura se desenvolve, essas conjunções aconteceram em signos de terra. E exatamente nos últimos 200 anos que
a gente nota esse recrudescimento desse materialismo, desse paradigma materialista. A partir de 2019, portanto, daqui a mais um pouquinho, essas conjunções passam a acontecer em signos de ar. Elas acontecem em média a cada 19 anos. Então, a partir de 2019, essas conjunções passam a acontecer em signos de ar. Então a gente vê aí um nítido transformar, uma nítida passagem desse paradigma mais materialista para um paradigma, como você diz, mais humanista, mais voltado para a necessidade do outro, mais voltado para o desenvolvimento das pessoas. Então há esperança. Talvez não nós, José Mário, talvez nossos filhos, talvez nossos netos possam usufruir disso, mas o mundo está em transformação e a transformação será, se Deus quiser, para melhor. Como disse nosso amigo comum, Antônio Carlos Valença, o universo caminha para uma ordem, caminha para um ajuste, caminha para uma homeostase. Aos trancos e barrancos, mas caminha. Essa é a minha esperança, essa é a minha expectativa, esse é a minha certeza para o futuro. Já que há uma relação tão estreita entre o simbolismo astrológico e o simbolismo religioso, por que a igreja combate tanto a astrologia e com tanta ênfase? Bem, José Mário, essa é uma pergunta que eu não posso lhe responder porque eu não sou um representante da igreja. Mas eu imagino o seguinte, talvez a igreja tem plena consciência do que é a astrologia, e quando eu falo igreja, eu falo igreja católica, eu falo Vaticano mesmo. Ela tem plena consciência do que é a astrologia, do que é a igreja, do que é o simbolismo astrológico, e de repente pode ser o seguinte, que ela percebe que aquilo que tem raiz forte não vai morrer. Então, de repente, a igreja combate com tanta veemência a astrologia para tentar erradicar essa má astrologia, por exemplo, que eu estava falando agora há pouco. Essa ideia maluca dos horóscopos, essa coisa meio estabanada que a mídia coloca o tempo todo, atendendo muito mais a uma necessidade meio